claras leva em homenagem ao nome da minha filha, Clara, né? Clara. A gente estava aqui em casa, minha esposa tem toda a formação de CNV, a gente troca muito. E chegou um momento que ela chegava dos cursos dela e eu falava, tá, amor, beleza, CNV, comunicação não violenta. Falei, mas e se um dia você chegar em casa e eu não quiser falar? Ela falou, não, aí não tem como. Falei, e se você não quiser falar comigo porque eu pareço com o seu pai? E se você não quiser falar comigo porque eu tenho um jeito igual ao seu pai e você tem uma briga com o seu pai? Ela falou, não, aí não tem jeito. Falei, então dá para trabalhar mais profundamente ainda. Foi quando nasceu Falando às Claras. É a junção da CNV, da comunicação não violenta, com as leis sistêmicas. Então a gente, por exemplo, às vezes eu não consigo me comunicar com você porque você lembra minha mãe e minha mãe me irrita, eu tenho muitas tretas com a minha mãe, então o problema não é você, o problema está entre eu e minha mãe. Só que ao olhar para você, você representa a minha mãe para mim. Aí não tem condições. Aí eu falo bastante para as pessoas, eu falo, se às vezes você chega num trabalho e a pessoa do trabalho te irrita, a primeira coisa que você tem que pensar é, essa pessoa me lembra alguém? Porque se ela lembrar alguém, vale entender que aquela pessoa está te mostrando uma informação muito valiosa para trás. Se a gente estiver num estado de presença que a gente fala, Marga, que é o quê? Eu chego para trabalhar no seu consultório. Estou vendo uma sala, tal, de repente encontro você e você é uma parceira de trabalho minha. Eu olho para você e falo, vixe, mano, essa mulher me irrita. Sabe aquela expressão, o santo não bate? Mais ou menos, não é bem por aí, mas vamos usar para esse dito popular, o santo não bate. O que é o santo não bater? Às vezes nós somos atraídos por um campo que faz com que, emaranhados meus lá atrás, que eu precise olhar através de você. Então, num primeiro momento, eu vou te odiar, porque você lembra minha mãe, você se veste como minha mãe, você me irrita como minha mãe, e eu tenho muitos problemas com a minha mãe. Agora, se ao você se relacionar comigo, eu olho para você e eu penso, quem que essa mulher me lembra? Porque eu não gosto dela de graça. Do nada, eu apareço para você, o santo não bateu. Então, o que será que tem ali? E aí, quando o santo não bate, né, nessa expressão, se eu tiver um segundo olhar, que aí começa a empatia, que é o respeito. O respeito já é uma empatia. Então, deixa eu respeitar essa moça, deixa eu dar um segundo olhar para ela. O respeito é, olhe de novo. Esse é um dos sentidos da palavra, né? Olhe mais uma vez. Então, quando eu olho mais uma vez e eu tiro aquela primeira impressão, eu falo, cara, ela parece minha mãe. O cabelo dela é parecido com a minha mãe, ela sorri como minha mãe. Aí eu tenho a oportunidade de olhar para minha mãe e falar, qual é a treta que eu tenho com a minha mãe? O que eu tenho que resolver com a minha mãe a ponto de atrair a Margarida, que parece a minha mãe, e que no final ela está a meu serviço. Porque num primeiro momento eu vou odiar você. Mas se eu der esse segundo olhar, Marga, num segundo momento, entendendo a dinâmica que está acontecendo, eu não vou te odiar, eu vou te agradecer. E aí a gente vai agradecer de verdade tudo que você trouxer de informação para mim, seja ela dolorosa ou não. Então aí sim eu consigo agradecer, eu consigo ser grato. Então é um estado, é um sentimento, eu consigo ser grato por você ter me trazido essas informações. Vou usar a Clara de exemplo, minha filha, ela tem quase 3 anos. Se algo nela me irrita muito, vale olhar o que ela está trazendo de informação para mim. Porque muitas vezes, Maga, quando envolve mãe, pai e filhos, muitas vezes os nossos filhos nos trazem informação da nossa própria criança ferida. Então, por exemplo, do nada, aos 3 anos, a Clara começa a me irritar, eu fico puto com tudo, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de bater nela, e aí às vezes você vai para o consultório com uma pessoa assim, com 3 anos essa pessoa começou a apanhar do pai. Com 3 anos, nasceu um outro irmão. E aí ele tinha esse comportamento do tipo, olha pra mim, eu preciso ser visto. Então o filho também traz muita informação do nosso campo. Existem várias variáveis de briga, mas na idade que o filho está, vale muito a pena a gente olhar como éramos nós naquela fase. Até perguntar para os pais, às vezes vale a pena. E quando você também está num estado de presença. Porque eu costumo falar muito aqui, a minha esposa ela faz isso assim com uma coisa que é surreal. E é mais do que eu até. Porque às vezes e ela ali o tempo todo, né?
tempo todo, até uma hora, até tem vezes que a gente fala, amor, você não acha que tá um pouco demais? Eu falo pra ela. E ela fala, por que você acha que tá um pouco demais? Né? Então a gente conversa sobre essas histórias. Depende muito do nosso estado. Imagina que você acabou de sair na rua e um cara te socou, te arregaçou, quebrou sua cara do nada, de graça. Aí você chega em casa, aí de acordo com o mapa de mundo que você tem, de acordo com a religião que você tem, você escutou muito tempo na vida que, olha, Deus quis assim, tinha que ser assim. E aí eu contesto muito essa frase, porque lá no meu consultório eu recebo muitas mulheres abusadas, molestadas e estupradas. Estupradas de verdade, assim, estupradas. Que elas tentam colocar para dentro uma situação que não é autêntica. Então, olha, eu preciso entender, né, por que isso aconteceu. Claro, eu preciso entender. Mas e aquela autenticidade da mulher falar assim, eu queria matar esse cara? Então, qual é o problema de falar isso? Se você matar essa pessoa, a autenticidade. Eu lembro quando eu fui constelar o meu abuso, que eu sofri com 8 anos de idade, eu coloquei 2 representantes, o meu representante e o representante que me abusou. Eu coloquei os 2 e fiquei quieto. E eu estava na minha constelação. Eu falei, eu quero ver o que vai acontecer. O meu representante se aproximou do abusador, o abusador baixou a cabeça, o representante do abusador, né? E o meu representante falou assim pra ele, você tem sorte, porque se fosse hoje, eu estraçalharia você. Essa foi a frase. A constelação durou 10 minutos. A hora que falou aquilo, eu falei, é isso, exatamente. Era isso que eu faria. E aí também por isso que eu atraio tantas pessoas, tantas mulheres que foram abusadas, que foram estupradas, e rola sempre uma empatia. Quando eu comento sobre isso, a pessoa até relaxa. Ela fala, sério? Você também? Como assim você? E aí já começa um ressignificado que é possível fazer algo de bom com aquilo que a vida te deu de ruim. Desde que a gente respeite os nossos sentimentos. Porque por muito tempo, Maga, por muito tempo, eu falei, nossa, eu mataria esse cara hoje. E, cara, vai falar com algum assassino. Vai falar com alguém que quer matar outra pessoa. Ela quer matar de verdade. Eu falo, ó, tenho todo esse conhecimento, você também. Mas, olha, se um dia, Deus o livre, algum cara fizer isso com a minha filha, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu mato. Ou eu mando matar, mas eu acho que eu ia matar com requinte de crueldade. Eu acho que eu gostaria de fazer o processo. Então é outro esquema. Então por que não ser autêntico, né? Tem dia que eu chego em casa e falo, amor, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô chateado, hoje me dá um tempo que eu preciso de um tempo aqui quietinho para respirar e a gente já conversa, mas agora eu tô puto. Principalmente quando as coisas saem do meu planejado. Eu gosto de ser muito planejado. Então, quando vem as questões de surpresa, isso me tira um pouco do eixo, eu tenho que respirar bastante sobre isso. Então, é uma necessidade que eu tenho, nem certo nem errado. Eu tenho uma necessidade de planejamento. E a questão da CNV, né, que a gente já estava falando, porque um dos problemas da CNV é a pessoa que quer seguir passo a passo da CNV. Então, por exemplo, Maga, você falou alto comigo, isso é um fato. Frente a esse fato, a essa observação, eu me senti chateado. E eu me senti chateado porque eu tenho uma necessidade. Aí fica mecânico a parada, sabe? Então, essa é uma coisa que é uma tendência das pessoas que leem o livro do Marshall e saem replicando. Fato, sentimento, necessidade, pedido. E fica uma coisa muito esquisita. E não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? Tem que ser autêntico, não sai autêntico. Ô Maga, eu vou te dar um exemplo, cara. Teve uma mulher que veio tratar comigo obesidade. Ela veio na obesidade e ela sentou na minha frente, a gente começou a atender, palpei ali o braço dela, falei, ó, esse trauma tem aos 8 anos de idade. Onde é que você estava aos 8 anos de idade? Eu fiz essa pergunta. Ela falou, eu morava em Recife e o vizinho da frente mostrava o pênis pra mim e fez eu pegar no pênis dele. Assim, do nada. E eu, certo. Como é que você se sentiu? E aí ela começou, não, porque eu já entendi isso. Eu já fiz várias terapias, já fiz Theta Healing, eu já fiz Reiki, eu já fiz barras, eu já fui pra igreja. E tinha que ser assim. Ela disse assim, tinha que ser assim. E aí, quando ela falou tinha que ser assim, a boca falou algo que o corpo não queria. O corpo dela deu todos os sinais do tipo, pelo amor de Deus, não acredita nela. Quando ela falou isso, do tipo, tinha que ser assim, né, Tom? Eu falei, tá, eu vou te fazer uma pergunta então. Ela falou, tá.
Eu falei, tinha que ser assim? Fiz uma pergunta pra ela. Essa mulher fez assim, ó. Não! E começou a se bater, bateu o pé no chão. E isso foi em aula. Os alunos começaram a chorar, todo mundo. E ela falou, não tinha que ser assim, não tinha que ser assim. Aí ela ficou uns 3 minutos gritando. A minha esposa estava fora da sala. Ela até achou que alguém tinha incorporado alguma coisa. Ela falou, meu Deus, eu achei que ela tinha incorporado, de tanto que ela gritou. Quando ela parou de chorar depois de uns 3 minutos, eu falei, como é que você tá? Aí ela, tô melhor. Parece que ela voltou assim. E aí, o que ficou ali pra gente, e uma coisa que só confirmou aquilo que eu já tinha falado, que é, não tinha que ser assim. Se a gente falar que tinha que ser assim, muitas vezes o nosso cérebro, o nosso corpo, a sociedade em si, muitas pessoas, Maga, vão entender que então não tem que ter campanha de abuso, então não tem que ter campanha contra o racismo, então não tem que ter campanha contra o feminicídio, por quê? Bom, tinha que ser assim, não é? Não é normal, eu falo pra galera, pode ser comum, mas não é normal. Os números podem ser elevadíssimos, é comum, mas não pode ser normal. Senão não faz sentido a gente trabalhar a primeira infância, senão não faz sentido a gente trabalhar a saúde da mulher, acolher essas mulheres que foram abusadas, que foram estupradas, não faz sentido. Então, vamos dar título àquilo que tem título. Tinha que ser assim? Não, não tinha. Aí a pessoa às vezes vem e fala, nossa, mas eu aprendi muito com isso. E aí eu sempre pergunto, Maga, beleza, você foi estuprada, certo? É. E você aprendeu muito, aprendi. Eu falo assim, e se você pudesse aprender de outra forma que não fosse sendo violada? Se você tivesse essa opção, você gostaria de escolher? Aí ela fala, com certeza. Aí eu falo, então não tinha que ser assim. Aconteceu e você aprendeu, mas não tinha que ser assim. Vamos trabalhar de outra forma. A pessoa, quando eu tô atendendo, tem alguns alunos meus aqui que podem até confirmar. Eu pareço um boneco de cera. Então a pessoa tá contando os maiores absurdos da vida dela e eu tô aqui, ó. E acolhendo muito, porque muitas pessoas sentam lá no meu sofá e parece o sofá do Jô Soares. É um sofá grandão, a pessoa senta e a pessoa fala assim, ninguém sabe dessa história, é a primeira vez que eu tô falando. Então só aí já é uma cura, porque a pessoa se expressa, ela é autêntica com aquilo. E ali ela pode falar sem ser julgada, ali ela pode contar o que de fato está acontecendo dentro dela, para dar espaço para outro sentimento, para dar espaço para outra ocasião, para outro entendimento que ela possa ter depois. São os segredos, né? E esses segredos, eles reverberam muito quando a gente fala de lei sistêmica, porque um segredo é aquela coisa que não pode ser falada, né? E nós estamos falando de abuso aqui, estamos falando de expressão. Uma informação que eu tinha anotado aqui para passar para você é a importância das crianças se expressarem, ou da gente se expressar quando criança. Porque quando a gente está frente a um abusador, ou a gente está atraindo um abusador, o que um abusador quer? Ele quer que a gente, fique quieto, não se expresse, não fale. Então a pessoa que ela não se expressa, uma pessoa que não consegue colocar os seus sentimentos para fora, até por conta às vezes de uma criação, ela tem uma tendência, isso eu vejo no consultório, tá? Eu não tenho um dado para levantar, mas é uma prática clínica. Eu vejo no consultório que essas pessoas tendem a atrair abusadores. Porque o que um abusador mais quer é que a pessoa não fale. E aí, se você não fala, você começa a atrair na frequência sua um abusador. Então, aí a importância de ser autêntico, de colocar para fora. E se você tiver com raiva, coloque para fora essa raiva. Se você estiver triste, expresse essa tristeza. A gente sabe que o corpo somatiza muitas dores, muitas mesmo. E às vezes essa dor vem de uma não expressão. Leis sistêmicas são as leis chamadas leis do amor. Quem escreveu foi Bert Hellinger, o criador da constelação familiar. E essas leis são 3. Basicamente, a primeira fala de pertencimento. Então, tudo que eu excluo, eu tendo a atrair. Então, se eu excluo o meu pai, eu tenho uma tendência a atrair um parceiro igual a ele. Se eu excluo o meu chefe, eu tenho uma tendência a atrair pessoas iguais ao meu chefe. Se eu saio de um relacionamento porque esse relacionamento está horroroso para mim, eu julgo a pessoa que fez tudo de mal por mim o tempo inteiro, ao invés de só me retirar, quando você vai para um outro relacionamento, você tem uma tendência a atrair uma pessoa semelhante.
Então, basicamente, essa lei pede o quê? Pede a inclusão. Isso envolve aborto, parece besteira, mas, por exemplo, piadas de portugueses, piadas de viado, tudo isso é uma exclusão. Por quê? Porque é um tipo de difamação, é um tipo de bullying. E até a pessoa que muitas vezes ela não consegue se expressar porque ela passou por bullying também. Então, a primeira lei fala de inclusão. A segunda lei fala de ordem e hierarquia. Todos têm que ter o seu lugar, mas é o seu lugar, né? Inclusive, acho que fizeram uma pergunta para você aí que falava bastante sobre ordem. Você me mandou, eu vou até já contextualizar. É a pergunta 8 e a pergunta 9. A pergunta 8 diz assim: como identificar meu lugar se meus pais não falam da minha família? Não sei dos meus avós, nem nunca convivi. Eu até deixei escrito para comentar. O seu lugar é o seu lugar de filho. Se seus pais não falam sobre a família, eles têm as razões deles. Nós não precisamos, não é essencial para a nossa vida saber o que nossos ancestrais fizeram. O que é essencial para a nossa vida é incluir, independente da história que tenha acontecido. Se foi assassino, se foi viciado, se foi para a guerra, se abandonou, se não abandonou. É só dar um lugar para aquilo. Não significa que a gente tem que amar, beijar os pés. A gente dá um lugar para que isso tenha o seu pertencimento, também tem o seu lugar na história. Então, quando a gente fala de seu lugar, o meu lugar é o lugar de filho. Eu não tenho direito nem de saber os segredos das minhas irmãs, que são mais velhas que eu. E eu te digo mais, eu não quero nem saber. Eu falo para elas. Eu já tenho 2 para olhar. Eu já tenho 2 filhos pequenos para olhar. Então, cada um no seu lugar. E eu até falei para uma amiga minha agora há pouco, que eu falei para ela: por que você acha que tem tanto programa de fofoca? Sônia Abrão, Nelson Rubens. Por que tem tanto... A Mama Brusqueta aí, que tem aqui no Brasil. Por que você acha que a TV ia colocar um programa que não tivesse gente assistindo? É óbvio que tem. É que, porra, saber da vida do Neymar, saber da vida da Luísa Sonza é muito mais interessante do que curar minhas próprias dores. Até porque eu não estou emocionalmente envolvido com o Neymar, mas eu estou emocionalmente envolvido com o meu pai. Se eu não resolver com o meu pai, talvez eu não prospere, mas a minha dor com o meu pai é muito mais pesada do que saber que o Neymar traiu a mulher dele, por exemplo. Então vira um papo de comadre. Aqui a gente, não sei se você conhece essa expressão, aquele papo de não vai e não vai. Tem um amigo meu que ele fala que é o sexo dos anjos. O que vai adiantar saber o sexo dos anjos? Não vai mudar porra nenhuma na vida. Nada, nada. Uma curiosidade ou outra, beleza. Agora, se ficar morrendo, sofrendo por conta disso, não faz sentido. E isso, muitas vezes, desequilibra a relação, que é a terceira lei. Então, é pertencimento, ordem e equilíbrio da relação. Esse equilíbrio da relação é eu dou e eu recebo. Então, vocês que estão aqui, gente, essas 75 pessoas, e eu estou até surpreendido positivamente, porque tem muita gente aqui, muito mais do que o comum. Eu estou bem feliz. Lei do equilíbrio de troca. Se nós somos casados e só eu faço por você, Marga, vai chegar uma hora que eu vou convidar, consciente ou inconscientemente, a te mandar embora. Eu vou te mandar embora por quê? Porque quem deve e não pode pagar, vai embora. Quem deve não olha no olho do outro. Então tem uma tendência a mandar você embora. E no final eu ainda fico na culpa, no vitimismo de falar: olha, fiz tudo por aquela moça e ela foi embora. E muitas vezes é por isso que ela foi embora. E foi justamente o eu fiz tudo, a dedicação total. Você se dedicou tanto ao outro que ele não conseguiu te ver. Exatamente. Ele não conseguiu te notar. Né? Deixou de ser a sua individualidade. Tipo, quem é você na relação? Eu vim antes da Fernanda. A Fernanda, minha esposa, veio antes dos meus filhos. Então quem vem antes tem precedência. Então o equilíbrio da relação também está aí. E dificilmente a gente encontra, Maga, uma lei isolada da outra. Então às vezes eu estou excluindo a minha mãe, e quando eu excluo a minha mãe, eu entro no lugar dela para tentar ser mãe da mãe. Que seria um gesto inconsciente de falar assim: eu vou te mostrar então, mãe, como é ser mãe. Eu vou pro seu lugar. E aí você lasca as situações da sua vida.
Everton, nós temos uma pergunta sobre isso, né? Qual? Não lembro o número da pergunta, falando sobre... Estão falando que tá travando. Será que é geral, gente? Porque aqui pra mim tá tudo ok. Pra mim tá bem também. Tá travando? Pessoal, tá bastante gente travando ou é só isolado? Coloca aí nos comentários, porque aqui pra mim tá tudo ok. Pro Everton também. Aqui também. Aquela pergunta, Everton, sobre... eu sou a segunda esposa. Fala sobre isso, sobre filhos de primeiras esposas, sobre as ex-esposas também. Exatamente. Vamos polemizar, fazer um pouco de polêmica aqui, porque você vai dar conta de explicar. Vai lá. Tá, a pergunta foi a seguinte: sendo a segunda mulher do meu marido, ele já com 2 filhos, como saber o meu lugar? Então sendo a segunda mulher do meu marido, ele já com 2 filhos, como saber o meu lugar? Aí a resposta ela nem tem muita dissertação. A resposta é: quem veio antes tem precedência. Quando você se relacionou com o seu atual marido, ele já tinha essa ex-mulher, ele já tinha esses 2 filhos que vieram antes de você. Então, hierarquicamente, essas pessoas, é até dolorido falar isso, mas são mais importantes do que a pessoa que fez a pergunta. Até porque esse cara, ele fez 2 filhos com essa moça. Então, quando ele faz 2 filhos com essa moça, a ex-mulher dele, ele deu continuidade para a vida. Então, é a primeira mulher dele, o primeiro filho, o segundo filho e a atual. Essa é a ordem, cara. Então, para você, isso sem contar os relacionamentos passados que esse cara teve. Porque também contam para uma relação. Eu não tenho como anular a Fernanda, o passado dela. Eu posso não gostar. Ela pode não gostar do meu passado, mas é o meu passado. Olha, a expressão do comentário, por isso que eu falei, é polêmico isso, gente, mas é muito verdade. Tem gente que não entende a importância. Você acha muitas vezes que você vai pegar um relacionamento, um homem mais velho do que você, de um segundo, e que você vai começar do zero, e não é assim. Ô Maga. E principalmente, Everton, só um pouquinho, o pepino que a pessoa arruma quando exclui os filhos do primeiro casamento. E aí, quando vem os filhos do segundo casamento, aí o bagulho fica doidão. Porque precisa ter a hierarquia. Foi quebrada essa lei. E nessas leis não se mexe. Isso é bíblico. Ô Maga. Pra dentro da Bíblia que tem. E tem uma coisa muito importante. Não importa se você era noivo ou noiva e um filho veio antes. Esse filho veio antes, cara. Então, ponto. Esse filho veio antes. Agora, para quem tá falando que é um assunto polêmico, a gente vai colocar uma situação para botar vocês para pensar. Se essa moça que fez essa pergunta sabia que esse cara tinha uma ex-mulher e 2 filhos, aí eu convido essa moça com uma pergunta: por que é que, sabendo disso, você ficou com esse homem? É uma escolha. Se hoje isso te incomoda, você já sabia antes. E é uma escolha, né, Maga? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Não tem uma arma na sua cabeça falando: você tem que ficar comigo. Você que fez essa pergunta, vocês mulheres que estão aqui alvoroçadas e esse assunto de fato mexe muito com vocês. Por quê? Porque existem pessoas inconscientes, existem homens e mulheres não curados, pessoal. Não tem jeito. O nosso passado, ele vive dentro de nós. Talvez ele venha à tona, mas você escolhe vivê-lo ou não. E nessa história, pensando como 2 pessoas adultas que estão dispostas a se relacionar, se esse cara tinha uma outra mulher e 2 filhos, é uma escolha dessa moça que fez a pergunta continuar ou não continuar com ele. Que se está ruim para ela, procura um homem que não tem filhos, procura um homem que não tem mulher, uma ex-mulher. É uma escolha, cara, é uma escolha. E muitas pessoas aqui vão falar: mas eu não tenho escolha. Cara, tem escolha. Todos nós temos escolha. Necessidades para ser atendidas ou não, decisões ou não, mas nós temos escolha. A Tânia Fomp perguntou: mas qual é a
Nada. Nenhuma. É só você saber o seu lugar. É só você não querer falar pro seu parceiro, ó, eu sou prioridade. Prioridade é lá, é o primeiro filho. Ou assim, Não tem consequência nenhuma. os filhos que você fez com aquela mulher, aquela No biscate, momento que elas... aquela lazarenta, e assim vai. Bem isso. Everton, hoje de tarde eu tive 2 pacientes, onde a filha de 10 anos é adotiva. Isso não está no script aqui, eu não conversei com você sobre isso. E a mãe dessa criança deu ela para essa mãezinha de hoje. Uhum. E o pai dessa criança é um homem casado, de qual ninguém sabe quem é ele, já com filhos. E a criança, ela tem um certo gigantismo. Ela tem 10 anos e ela é uma moça. Ela é formada, ela já é menstruada. E ela tem uma necessidade de afeto, ela tem uma necessidade de... Tipo, a mãe pariu e não quis nem ver. Uhum. Entregou essa criança. Ela é muito amada, os pais adotivos têm um carinho imenso por ela. E hoje veio a pergunta, né? Como vai ser o futuro dessa menina sem o conhecimento? Ela sabe que ela é adotada, ela sabe que o dia que ela quiser ela pode ver a mãe dela, mas informações sobre o pai ela não tem nem. Como que é o futuro? O que pode gerar aí, Eu tenho bastante experiência também com adotados, tá? E uma das coisas que eu mais vejo, Maga, é quando é a dor dos pais que não estão curados para adotar um filho. Então vamos começar dos pais, né? Então eu e você queremos ter um filho, mas por alguma razão, por alguma consequência, nós não podemos. Então a gente vai para uma adoção. O maior emaranhado que fazem em relação ao filho é quando esses pais que adotam essa criança julgam os pais biológicos. Então vamos supor que você adotou uma filha e essa filha morava em condições assim miseráveis. Não comia, não tinha fralda limpa, a mãe era uma drogada, o pai um traficante. Julgar esses pais é muito ruim para a criança. Muito, muito ruim. E eu já cheguei, às vezes, até em consultório, quando eu fui passar esse contexto para os pais, eles não gostaram, né? E aí eu fiz uma pergunta para esses pais que adotaram a criança. E eles não paravam de julgar, não paravam de julgar os pais biológicos porque eles tinham essa condição. A mãe era uma viciada em crack e o pai era um traficante. E aí eu fiz uma pergunta colocando eles para pensar. Eu falei... Ok, eu entendo que vocês estão nesse julgamento e tal, então me respondam uma coisa com bastante sinceridade. Por que é que vocês não conseguiram fazer um filho de uma maneira natural, se para muitos é tão fácil? Aí, parece grosseiro isso, mas trouxe esses pais para uma consciência que é assim, se não fosse aquela mãe cracuda, não fosse aquele pai traficante, eles não estavam com os filhos no colo. Aquele filho já ia perceber bastante a separação. Então, uma coisa muito comum e um denominador comum entre as pessoas que são adotadas é elas desenvolverem dermatite de contato, alergia, que tem muito a ver com uma separação indesejada, tá? Então, acontece bastante disso, acontece uma rebeldia, principalmente quando a criança tem lá seus 12, 13 anos, que é quando o cérebro dela começa a entender o que aconteceu lá atrás. E se os pais estão curados, Maga, eles acolhem com muito amor esse filho, dando um espaço para eles, sem violar a primeira lei sistêmica. Violar a primeira lei sistêmica é quando a gente exclui alguém. Então, se você tem o direito à adoção, à alegria, à bênção da adoção, você vai dar uma nova oportunidade para aquela criança, aceitando tudo o que vem dela. Porque não adianta você falar, eu quero a criança, mas eu não quero a história dos pais. Não faz sentido nenhum. É como se você estivesse negando a criança. Então, se a criança vem plena e os pais estão curados, a vida segue, a criança pode ter ali as suas questõezinhas, mas uma alergia e nada que aponta assim, a nossa criança vai morrer, né? Tem processo terapêutico pra caramba no mundo aí para ajudar. Então, o mais recomendado para esses pais que eu falo é:
não exclua os pais biológicos, porque foi através deles que vocês tiveram o filho no colo de vocês. Exato. É isso aí. Foi através do erro deles, foi através da inumanidade desse casal, né? Da crueldade que hoje teu colo está cheio, tua casa tem vida. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Como identificar que os meus filhos estão em lealdade? Como identificar que meus filhos estão em lealdade? Nós sempre estamos. Essa é a razão. E eu vou te dizer por quê. Estamos vivos, né? O tempo todo. E o tempo todo nós temos uma tendência a tentar compensar com os nossos pais a vida que eles nos deram. Não tem nada mais precioso na nossa alma que é a vida que nós recebemos dos nossos pais, independente de onde ela veio e como ela veio. Então, da sua vida, você faz o que você quiser. E a gente, Maga, sempre temos uma tendência a ser leais aos nossos pais, às histórias dos nossos pais, porque é uma maneira de agradecer. Então, por exemplo, se minha mãe é uma mulher muito, mas muito sofrida no relacionamento, eu tenho uma tendência, se eu não estiver consciente das minhas decisões, se eu não estiver no meu lugar de filho, eu tenho uma tendência a inconscientemente puxar essa dor dela. Que inconscientemente a nossa alma diz assim: mãe, eu vejo que está pesado para você, divide comigo. Divide comigo, eu vou te ajudar e assim seremos iguais. Sendo igual a você, você pode continuar me amando? Então esse é o movimento mais de alma que existe nesse processo. Então eu digo, nós sempre somos leais aos nossos pais. A diferença é, às vezes essa lealdade é pelo amor livre ou pelo amor doloroso. A consciência que nós temos nos faz libertar da relação com os nossos pais, dos emaranhados que eles tiveram, das dores que eles tiveram, para que a gente possa não repetir os padrões. Porque não repetir os padrões é dar evolução à nossa vida. Porque eu não quero, por exemplo, que a minha filha passe por um abuso como eu passei aos 8 anos. Eu não quero isso para ela. Mas a melhor maneira de fazer isso é eu estando curado dessa dor. Quando eu estou curado dessa dor de verdade, eu consigo dar a vida adiante. Então, assim, eu não agradeci esse abuso. Eu não acho que tinha que ser assim. Eu não acredito nisso, tá? Mas esse abuso aconteceu, poderia. Esse abuso aconteceu. E hoje o que eu faço? Hoje eu tenho muito mais empatia, eu tenho muito mais autoridade, muito mais confiança para tratar as pessoas que passam por isso ainda hoje. Então eu consigo fazer algo de bom com isso. A minha filha começou aí, ela tem 6 anos. E ela começou a ter lealdade comigo aos 9 meses, na primeira convulsão dela. E para mim eu me sentia um lixo, porque eu não conseguia entender como que uma criança até os 9 meses foi saudável. Uhum. E de repente ela convulsionava do nada, ela dava um choro, Tá. Ela parava de respirar, literalmente. E eu conto pra você, eu tô falando aqui em mim, tá? Pela graça de um conhecimento que eu tive, que foi através da reprogramação biológica e através da constelação familiar, eu percebi, a gente se deu conta, com uma boa profissional, doutora Ellen, não sei o sobrenome dela, ela atendia aqui numa cidadezinha aqui perto. Uhum. Mas ela era do sul, ela vinha do sul. E a gente conseguiu entender isso, e através do momento que eu consegui entender a dor que a minha filha estava pegando minha, que ela estava me ajudando, a Ariela vai fazer 2 anos, 3 anos agora em fevereiro, que a Ariela nunca mais convulsionou. Nunca mais. Eu e meu marido, a gente foi no pediatra e nós fizemos curso com o pediatra, o Dr. Capelani de Foz. Curso, assim, que eu falo é um ensinamento mais intensivo, das formas de trazê-la de volta, das formas de, pelo diafragma, dar o ar, massagem cardíaca. E eu falo para você que foram anos de muita tristeza para mim, porque eu, como mulher, eu me culpava demais pelo sofrimento que eu via naquela criança.
Uhum. E trouxe um nível de sensibilidade na minha família, com os meus irmãos, com a minha família, e muitas pessoas, muitos amigos que chegaram a ver ela funcionando, e foi assim, bem pesado, sabe? Foi, na verdade, eu estou terapeuta hoje pelos meus filhos. De tanto que eu procurei, de tanto que eu percebi, de tanto que me incomodava as coisas. E eu via que do jeito convencional não ia resolver. Os exames não mostravam doença da minha filha. R$7.000 em 2 dias não mostrou exames nenhum dentro do Pequeno Príncipe com a melhor neuróloga infantil. Não existia, não tinha problema. Tinha algo a mais nisso aí. E hoje eu posso dizer com toda certeza que a minha filha está curada porque eu me curei. Sim. Veio da minha alma, entendeu? Então, é algo muito... Meu Deus, não falta nem 7 minutinhos, vai acabar. Faltam uns 5 minutos aí, eu acho. Vai acabar daqui um pouquinho, gente. Ai, porque eu vou agradecer esse povo, nós estamos com 91 pessoas nos assistindo. Maravilha, mais né? de quase 1 hora. Gente, obrigada. Everton, que honra. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos tirar um print? Vamos tirar. Tira um print aí, galera. Vamos tirar aí, gente. Tira um print aí que nós vamos repostar. Aí. Eu queria agradecer você por essa live. Agradecer também a todos que estão aqui. Eu vi que tem muita gente que veio de você. Tem alguns alunos meus aqui também. Os meus alunos que estão aqui toda quarta-feira também, pegando mais conteúdos para que eles possam aprender. Para que eles possam aprender também. Então eu vi que alguns alunos estão aqui. Se manifestem aí, gente. Os meus alunos, dá um high five aí para mim. Mas obrigado, Maga. Obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz. Vamos ver, né? A pessoa tá pedindo mais 1 hora aí. Hoje não vai ser possível, mas a gente pode organizar algum outro dia para que a gente possa continuar. Então deixem as sugestões de vocês. Deixem as sugestões de vocês aqui com a Maga. Deixem as sugestões de vocês lá no meu Instagram também. Maga, obrigado por abrir esse espaço. Obrigado por me encaminhar tantas pessoas para fazer as constelações. Eu tenho atendido muita gente do Paraguai por conta de você. Então, obrigado pelas suas indicações aí. Está sendo um belo trabalho. Você tem noção do tanto que você me ajudou com o teu conhecimento? Não, eu não tenho, de verdade. E não é confete, não, eu não tenho. Por você meu Deus, obrigada pela tua vida, obrigada pela tua sinceridade, obrigada por esse doar tão lindo que você tem. Não se cale, Everton. Nossa, você me fez lembrar agora o dia que eu cheguei lá no curso e você estava lá para se formar. E eu entrei, aí eu vi que muita gente começou a me olhar. Aí você veio até mim e falou assim: obrigado. Eu assisto muitos dos seus vídeos, eu aprendo muito com eles. Acho que foi uma das primeiras coisas que você me falou. É verdade, lembrei agora. Você estava sentada lá na frente, ali no canto esquerdo do Maurício. Isso. Bem, Que legal. estamos a serviço da vida, certo? Total. Para amenizar a dor do mundo. Gente, obrigada a cada um de vocês que está aqui, a cada um que mandou as suas perguntas. E, Everton, eu vi que tem uma pessoa ali que perguntou se é alergia atópica. Você comentou sobre isso, de certo que ela não prestou atenção. Tem condições de ser alergia atópica, ser sistêmico? Tem também. Será que nós temos tempo de falar sobre isso? Já dá pra falar. Tem, porque às vezes o trauma não é vivido por nós, né? São traumas de separação que a nossa ancestralidade, que o nosso sistema viveu muito forte, e isso se manifesta em nós, mas não como castigo, como uma chance de mudar o padrão. Então, se muitas pessoas se separaram lá atrás, vamos dar um sentido agora para que, se eu quiser dar continuidade na vida, eu não precise passar por isso também. Então, genética não é destino, tá, gente? Não é porque seus pais tiveram que vocês vão ter também. Everton, deixa suas redes sociais pra gente. evertonaraújo.terapias. Tem aqui meu site, evertonaraújo.com.br. Se você entrar na minha página aqui no Instagram, lá na minha bio tem tudo, tem um monte de material, tem aula de ansiedade grátis para vocês, tem e-book, tem meu site, tem blog, tem um monte de coisa, tem bastante conteúdo mesmo. Então fiquem à vontade.
Aprecie sem moderação. E o meu Instagram é espacioequilíbrio.py. Ponto. Aqui pra nós é ponto PY. Aí pra vocês é ponto PY. PY, é isso aí. PY, isso. Então, outra mãezinha perguntou ali, deve ser mãezinha, não sei, sobre o vitiligo. Também, separações também. Separações brutais, doença do Michael Jackson, né? Bom, eu vou abrir uma caixinha. Acabando aqui, eu vou abrir uma caixinha no meu story lá. E aí, todas as dúvidas que ficaram daqui, convido vocês aqui a irem lá nos meus stories e perguntar o que vocês quiserem, que eu vou responder todo mundo. Que legal. É isso aí. Tá bom? Gente, obrigada a todos. Obrigado, Maga. Deus. Eu que agradeço. Uma boa noite de descanso a todos. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?